Doutor, o senhor pode comentar um pouco sobre a sua trajetória e experiência na defesa de direitos humanos? Eu sou um rábula criminal diplomado há 52 anos. Estreiei no júri em 1995. Portanto, eu era estudante, portanto, há 50 e quantos anos? 55 anos, né? De 2020 para 1965, 55 anos. Meu primeiro júri, né, ainda estudante, foi minha experiência profissional foi no Tribunal do Júri em 65. E depois, em 68, eu estreiei no Tribunal Militar, na defesa de presos políticos, ainda antes do AI-5, que foi de 13 de dezembro de 68. Mas já era ditadura, já era um regime com lei de segurança e com os civis processados e julgados por crimes políticos perante a justiça militar. Foi lá que eu comecei, praticamente, na defesa, digamos, tempo integral. A minha estreia foi em 68, eu não era formado, eu me formei em dezembro de 68, já depois do AI-5, o ato institucional número 5, que foi aquela brutalidade que suspendeu as principais garantias constitucionais, suspendeu o habeas corpus, e realmente foi um endurecimento, foi um golpe dentro do golpe, foi um golpe em 68 em cima do golpe de 64. Então, por exemplo, a minha turma, na Faculdade Nacional de Direito, da então Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, no dia da formatura, que era tradicionalmente realizada num espetáculo com oradores, era sempre um ato político importante, realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tradicionalmente, né, que aqui foi Distrito Federal, o presidente da República costumava comparecer, etc. Era sempre uma solenidade de muita pompa. Em 68, com o golpe, a polícia cercou o Teatro Municipal e nós fomos proibidos de nos reunir para colação de grau, porque a reunião de estudantes naquela ocasião era considerada altamente perigosa, subversiva. Então, eu tive que colar grau na secretaria da faculdade, aos grupos, porque houve um endurecimento muito grande na estrutura política, jurídica e administrativa do Brasil, passou a viver momentos de muita dificuldade. A partir daí, eu atuei, passei a defender presos políticos intensamente, o que fiz até o final, até a anistia, né, até 85, até o final do regime militar. Funcionei em centenas de processos políticos oriundos de IPMs. Funcionei em centenas de processos do Brasil inteiro, defendi nas auditorias militares do Brasil inteiro. Defendi centenas de perseguidos políticos, em geral jovens, da minha geração. Eu era muito moço, comecei a advogar, como eu disse, não era formado, eu tenho 22, 23 anos, então os meus clientes eram mais velhos do que eu. E essa foi a minha experiência de enfrentar a ditadura no seu lado mais dramático, que eram as prisões nos DOI-CODs, nos quartéis militares onde se praticava a tortura, onde o Estado tinha uma política de torturar os presos para obter confissões, e essa contradição de um lado violentíssimo, de um endurecimento e a perda total das garantias principais, né, seguradas na Constituição, garantia de cidadania, enfim, que era muito intenso, havia uma contradição com o que a gente desenvolvia nas auditorias militares, da Justiça Militar. As auditorias no Superior Tribunal Militar, que funcionava no Rio de Janeiro, que funcionou a vida inteira até 1973. Em fevereiro de 1973, o Tribunal Militar foi para Brasília e, enfim, continuou lá. E, então, a minha vida foi essa, sempre dedicada durante 20 anos da minha vida, à defesa de perseguidos políticos, que fez junto com éramos poucos advogados no Brasil inteiro,
E como o Tribunal Militar era no Rio, e essas defesas eram pro bono, não se cobrava, havia uma tradição da advocacia cívica de não se cobrar de presos políticos, em geral, né? A maioria, a esmagadora maioria dos advogados não cobravam, porque era uma tradição que vinha do Tribunal de Segurança Nacional de 1937, no golpe de Getúlio, de 37 a 45, quando se instalou aí sim um tribunal de exceção, que era o Tribunal de Segurança Nacional. A Justiça Militar não funcionou como tribunal de exceção, funcionou como uma justiça militar, tinha suas contradições, tinha suas dificuldades, mas concedeu muitos habeas corpus, trancou muitas ações penais por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, e tanto assim que, em 68, o AI-5 suspendeu o habeas corpus. Ora, quem dava habeas corpus? O Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar era o competente para julgar habeas corpus. Mas estava dando habeas corpus. E aí, quando endureceram o regime, não pode dar habeas corpus. Então, proibiram o Tribunal Militar de conceder, de julgar habeas corpus. Não tinha habeas corpus. A gente tinha que inventar, mas é outra história. Então, a minha experiência de vida foi de advocacia criminal, grande parte dela dos meus 52 anos de formado, mais uns 5 de rabulice, de prática, de estudante ainda. Naquele tempo não se chamava o estagiário, não se chamava estagiário, se chamava solicitador acadêmico. No 4º ano, nós tínhamos uma carteira de solicitador, que é hoje correspondente ao que é o estagiário. E eu advoguei como solicitador, obviamente funcionando com colegas, porque eu não tinha limitações no exercício profissional. E aí tinha alguns colegas mais velhos que emprestavam o seu nome para que eu tivesse a procuração e pudesse defender isso, porque eu trabalhava com meu pai, que era advogado criminal, que funcionou no Tribunal de Segurança em 37, a vida inteira, e que morreu em 68. E eu segui com o escritório, e por isso que herdei esse trabalho de defesa de criminosos políticos, de perseguidos políticos, de gente que sofreu muito. Alguns desses clientes desapareceram, foram mortos e não se sabe o destino dos corpos. Outros sofreram muita tortura, muito apanharam, sofreram muito, tiveram sequelas grandes. Então, foi um período dificílimo, enfim, que eu juntamente com um pequeno grupo de advogados no Brasil, o grande ídolo era o velho Sobral Pinto, né, que era aquela figura icônica da advocacia, né, que tinha autoridade moral extraordinária. Foi preso também, no AI-5 foi preso, estava em Goiânia, lá, paranifando uma turma, sei lá, fazendo uma homenagem da OAB, foi preso. Teve um período também, sofreu ele na carne os rigores desse tempo difícil que durou, enfim, 20 anos, até a anistia, até 85, quando então terminou o regime militar e veio a eleição do Tancredo, que não tomou posse, veio o Sarney e tal. Enfim, então essa é a minha história de vida democrática e no direito penal, como advogado, como defensor contra essas violências e contra isso que me deixou marcas profundas, né, a mim e a uma geração de advogados. Hoje, quase todo, como eu era o mais moço, né, eu era menino ainda, não era nem formado quando comecei, a maior parte desses advogados, a maior parte já morreu, já não está entre nós. São apenas memórias de grandes advogados de São Paulo, grandes advogados do Brasil inteiro. Não éramos muitos, mas éramos extraordinários, era uma geração extraordinária. Infelizmente, hoje restam poucos, os mais velhos, bem velhos, e eu sobrevivo porque eu era efetivamente um dos mais moços. Então, sobrei para contar a história. É isso. Incrível. E a vida inteira da advocacia. A vida inteira da advocacia foi assim, né? A advocacia criminal implica um compromisso com a liberdade. A advocacia criminal implica numa fidelidade aos direitos da cidadania. A advocacia criminal ela obriga o advogado a ter um coração generoso, a ser generoso na sua prática, defender
enfim, os que precisam de defesa e que nem sempre podem corresponder com pagamento dos honorários, etc. Então, uma advocacia que se exerce em grande parte pro bono, sobretudo nesses períodos de pandemia democrática, que foram os 20 anos da ditadura. Isso. Incrível, um prazer conhecer o senhor. Continuando aqui, quais as maiores dificuldades em sua atuação? Olha, as dificuldades são da incompreensão, que eu diria, por parte, primeiro, de um Ministério Público que adquiriu um corpo esquisito, estranho. Por exemplo, essa questão de serem investigadores, verdadeira, de terem perdido aquela isenção que tinham até então. Hoje, né, o Ministério Público investiga, apura, participa das diligências, faz busca e apreensão, entra no carro da polícia. É um Ministério Público esquisito para os tempos que nós imaginávamos de democracia. Então, em nome de um fanatismo, né, de uma postura que transcende o papel e o ideal que eu sempre imaginei que fosse do Ministério Público. Então, há isso. Então, investigações clandestinas, o advogado não tem acesso às investigações, os processos são secretos. Então, primeiro, que isso é inimaginável, porque nem na ditadura nós tínhamos tanta dificuldade que temos hoje para advogar, para defender os direitos dos clientes. E depois, e aí deságua uma justiça que muitas vezes tem os seus membros com dificuldade de conviver com essa necessidade democrática, com as garantias. Não? O juiz é garantista. O garantista é um sujeito diferente. Não, ele é garantista. Como? Garantista, todos deviam garantir. Né? A justiça e todo juiz deveria ser um garantista dos direitos da cidadania, dos direitos constitucionais, dos direitos humanos. Não são. Aquele é garantista, eu não. Né? Eu sou, sei lá. É como na advocacia, né? Tem hoje uma categoria nova que são dos delacionistas, os que se especializaram não na defesa, mas na delação. Então, isso tem também, né, esses tempos de transformação, de mudança, de adaptação, né, que eu não imaginei nem que demorasse tanto. Né? Nós estamos a Constituição é de 88, meu Deus, nós estamos em 2020. Né? Então, todo aquele sonho da Constituição Cidadã, hoje a gente enfrenta situações inimagináveis na advocacia criminal. Né? O advogado criminal, que era, naquele tempo, o inimigo, porque defendia os inimigos do governo, os subversivos, os comunistas, hoje, né, o advogado criminal também continua sendo visto como adversário. E não raro, vítima, né, das maiores violências. Ou seja, as prerrogativas profissionais, aquele ideário de proteger aquele que tem o monopólio da defesa do cidadão em juízo. O advogado tem um monopólio pela Constituição. Só ele pode defender o cidadão judicialmente. Só ele pode discutir os direitos e os pleitos da cidadania. Né? E, no entanto, o ódio que essa categoria desperta, né? E tantas vezes juízes e membros do Ministério Público não têm a menor consideração. Isso, ao contrário, parece que tem um ódio figadal, intrínseco contra essas prerrogativas e contra essa ação. Então, aquilo que naquele tempo nós éramos mal vistos porque defendíamos os inimigos do governo, né? Hoje nós somos mal vistos porque defendemos os inimigos do Ministério Público,
os eventuais, os eleitos inimigos, e uma parte, às vezes, de alguns juízes equivocados. Né? Eu acho que, infelizmente, a justiça é o que nós temos para nos socorrer, mas há também a justiça de alguns equivocados, né, que acham que estão ali para investigar, né, para punir, estão ali a serviço da repressão e não numa posição de serem julgadores, de terem isenção de apreciar os fatos. Então, infelizmente, são tempos que eu diria difíceis para a advocacia. São tempos difíceis para a democracia, porque, não obstante, temos uma Constituição cidadã, uma Constituição com tantos direitos, nós estamos aqui conversando sobre a não retroatividade das violências, a não retroatividade daquelas garantias que estão asseguradas, oh meu Deus, né? que são produto das revoluções do mundo, das transformações, vem desde o iluminismo. Né? A pena de prisão é uma pena imposta contra a tortura e a pena de morte, para atenuar, né? Humanitária, generosa. Né? É a pena de prisão. Né? Hoje nós vivemos tempos difíceis mesmo. Né? Penas de crimes que são ou crimes econômicos, ou crimes, enfim, tem penas de 20, 30, 40 anos, que são penas muito maiores que o latrocínio, né? Que é matar para roubar, homicídio, muito maior que o homicídio. Né? Homicídio com uma pena muito, muito dura, não, homicídio de 19, 20 anos. Hoje ações que têm a ver com atividade empresarial e tal, tem pena de 50, 60 anos. Não que não mereça, mas é preciso ter parcimônia, é preciso ter um pouco de prudência nessa coisa, né, esse radicalismo, esse fundamentalismo penal. Então, eu acho que eu fico feliz de ver pessoas como você, jovens, idealistas, que devem sonhar com aquilo que vê, que lê, né, na Constituição, nos direitos, nas garantias consagradas, né, que sonha com isso e que quer discutir que isso não pode retroagir e tal. Né? Eu fico imaginando que, puxa vida, e, no entanto, você olhar para fora da janela, né, da faculdade, olhar para fora dos vidros que nos circundam para a busca do saber, nós encontramos uma realidade muito dolorosa. Hoje estamos falando aqui, depois de uma sessão no Supremo, porque por razões pessoais, que eu tive médico e tal, eu não sei o que aconteceu. Né? Não pude assistir hoje o duelo, o espetáculo, se é que houve. Hoje não sei o que aconteceu hoje na discussão do ministro concedeu uma liberdade, que aí o país todo está tremendo contra esse fato. Não sei, mas enfim. É isso. Falei demais. Imagina, de jeito nenhum. E em relação à sua atuação nessas ações que eu mencionei, né? O senhor atuou pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, né? Eu queria que você comentasse um pouco como foi a sua atuação nessas ações, por favor. Veja, o Instituto dos Advogados Brasileiros, que eu tive a honra de presidir em 2 gestões, né, de 2014 a 2018, é uma instituição, é a mais antiga instituição jurídica das Américas. Ela é mais antiga que o Supremo, ela é mais antiga que a Justiça Brasileira. O Instituto foi criado em 1843 pelo imperador, ainda Brasil colônia, imperador Dom Pedro II, que, depois de criar os cursos jurídicos em 1827, porque até então só se estudava direito em Portugal, no estrangeiro, basicamente, principalmente na Universidade de Coimbra, né? Os poucos bacharéis que havia no Brasil,
tinham formação em Coimbra. E com a inauguração dos cursos jurídicos, né, que se comemoram no dia 11 de agosto, inicialmente a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda, as duas primeiras faculdades, começaram, a partir daí, a surgir os bacharéis, advogados, formados no Brasil, pelas essas duas faculdades. Era preciso regulamentar a profissão de advogado. Dom Pedro, então, criou, por aviso imperial, o Instituto dos Advogados Brasileiros, nomeou para presidi-lo uma figura que deve ter sido interessantíssima, genial, porque era pleno regime escravagista, em 1843, ainda havia escravidão no Brasil, do primeiro presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, era um negro, era um homem, um jurista de sangue africano, era um afrodescendente. Imagina, naquele tempo, como era ousado o nosso imperador. E esse camarada, que chamava-se Francisco Gomes Brandão, adotou o nome de Francisco G. Acaiaba de Montezuma. Ele era médico formado na Faculdade de Ciências Médicas da Bahia, era jurista, portanto, provavelmente formado certamente em Coimbra, devia ter conhecimento de economia, porque foi presidente do Banco do Brasil, ele teve muitas funções e presidiu o Instituto dos Advogados Brasileiros, que era uma instituição que congregava os principais juristas do Brasil, os homens que pensavam direito naquele período, e era o desiderato, o objetivo era a criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Tanto o Instituto se chamava Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Era para formar a ordem, que era a instituição a disciplinar o exercício da advocacia. Pois ocorre que isso só se deu em 1930. Nós estamos falando de 1843, quase 100 anos depois. Não criaram a ordem, porque ficou existindo. A profissão não era regulamentada e o Instituto funcionava como uma academia do direito. O imperador, que participava das sessões do Instituto, com as figuras mais notáveis do direito, dos juristas e tal, ele encomendava ao Instituto dos Advogados a formulação de projetos, de lei, de ideias. Por exemplo, o Código Comercial Brasileiro, que é de 1850, e que está em vigor até hoje. Claro que muito emendado, mas é o código, é o primeiro Código Comercial de 1850 e foi elaborado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. Hoje tem um projeto que foi também tem a contribuição do Instituto dos Advogados também nesse projeto que está no Congresso enfim, o Código Comercial Brasileiro em vigor fala em piratas, fala em barco à vela, fala em punir o comandante do navio que pratica alguma ilegalidade e soltar as amarras do navio e que ele pegue o primeiro vento a favor. Punição, enfim, nos tempos que nós estamos aqui a quilômetros de distância, falando como se estivéssemos juntos pela internet, por essas novidades da tecnologia. O Código Comercial fala em barco à vela, fala em pirata, fala em vento a favor para punir alguém e tal. Pois bem, mas isso era o Instituto dos Advogados, isso era o Império Brasileiro. Então, em 1850, esse camarada, que era interessantíssimo, Francisco Acaiaba Montezuma, barão de Jequitinhonha, ele tem lá, tanto que a cadeira do presidente do IAB, a cadeira de Montezuma, a honra de sentar na cadeira, mas porque era uma pessoa interessantíssima, que enfim, não vem ao caso nesse momento. Só que ele ficou na presidência do Instituto muitos anos, depois outros tantos vieram, enfim, e é uma instituição onde grandes juristas brasileiros foram presidentes, lá estiveram e ajudaram na formulação da ordem jurídica brasileira, na discussão dos projetos de lei, nas propostas, enfim, nas opiniões acerca das questões jurídicas. E esse Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros
passou a ser Instituto dos Advogados Brasileiros em 30, quando foi criada a ordem, a OAB, com as características que hoje nós conhecemos, de disciplinar a classe, de organizar a classe, de selecionar a classe, né? de fazer a questão ética, né? Enfim, a fiscalização do exercício da profissão, que só foi oficializado em 1930. E o primeiro presidente foi Levi Carneiro, grande advogado, grande jurista. Então, e passou, nesse momento, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto dos Advogados passou a ser Instituto dos Advogados Brasileiros, como uma academia do direito para ajudar na formulação das questões de direito. Então, essa que é a ideia dessa instituição. E nesse assunto, que é um dos assuntos fundamentais para a constitucionalidade, para a defesa da Constituição e questões pontuais muito importantes, como, por exemplo, que eu acho que não está no seu objetivo, mas que era uma ação para tornar inconstitucional a condução ativa. Então, outro dia, o juiz mandava conduzir. Isso lá na República de Curitiba era muito comum, mandava conduzir. Eu quero ouvir o senhor falando, manda conduzir. O que é mandar conduzir? A polícia vai na casa do sujeito, prende o sujeito, bota no camburão e leva para a delegacia para tomar o depoimento. E depois manda embora. Ele não foi intimado. A condução coercitiva existe quando a pessoa se recusa, né, a comparecer depois de irregularmente intimado pelo juiz ou pela autoridade, né? E que tem a chamada condução debaixo de vara, que é a expressão que se usa. Quando o oficial de justiça e a pessoa, o cidadão, é levado debaixo de vara, né? É a expressão antiga portuguesa para ir depor à força, né? Se ele se recusa. Não, aí criou-se a condução coercitiva para os que não se recusam a nada. Já mandava prender, né? Já chegava a polícia e o sujeito saía preso no camburão. Enfim, imagina com os prejuízos disso para a família, para os filhos, para a vizinhança, mas está liquidado, né? Porque logo se supunha que se tratava de um delinquente, uma meliante, etc. Isso foi uma ação do Supremo, que levou muito tempo, e que o Instituto dos Advogados Brasileiros foi amicus curiae, foi amigo da corte. E, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal considerou que era inconstitucional essa forma de levar as pessoas para depor. A condição coercitiva só pode existir se se recusa a comparecer, mas não pode começar conduzindo coercitivamente. Isso foi muito utilizado em Curitiba, lá, com aquele juízo que não era propriamente modelo de respeito constitucional, de respeito judiciário, de aplicar justiça. Né? E depois vieram as ADCs, ações de declaração de constitucionalidade, da questão da condenação. Né? A Constituição, o Código de Processo Penal, diz lá que você vai para a prisão quando transita em julgado a sua sentença. Por quê? Porque a presunção de inocência, olha, ou é presunção de inocência ou não é presunção de inocência, ou vale ou não vale. Não, mas ele é traficante, ele é perigoso, ele é... Bom, é outra história. Né? Se começar a rotular. Mas o princípio é que ninguém pode ir para a prisão se não tiver definitivamente afirmada a sua responsabilidade penal. Então, esse é o princípio. Puxa vida. Não, mas olha lá, o sujeito estuprou, matou, é um sanguinário, é um traficante, é perigosista, tem preso para a prisão. Então, ficam pontuando com algumas questões que são graves, que fazem parte, né, do mundo da vida, né? Essas derivações do comportamento humano. Então, havia assim, não, condenou em segunda instância. Meu Deus, tem a ver com a ação em segunda instância. Não, o juiz condenou, não vai. Não, aí não, tudo bem, fica solto. Mas aí a apelação do Ministério Público, o tribunal reforma e condena. Aí, segunda instância, tem que ir. Não, mas depois o Supremo discutia. Não, até o STJ. Se ele for condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, aí vai para a cadeia. Eu digo, por que o STJ? Não. Então, o Supremo teve que travar uma longa discussão sobre se era possível, né,
a um cidadão, a qualquer cidadão brasileiro condenado, antes de transitar em julgado, ainda tem recurso, ainda cabe a possibilidade, né, de ele ser reconhecido inocente. Não, aí ele já manda para a prisão. Quem paga, né, os dias de cárcere de um inocente? Depois de ficar preso um certo tempo, não, foi absolvido. Como acontece com tanta frequência? E aí? Quem paga a privação da liberdade? Como é que faz isso? Indeniza, paga em dinheiro? Ou fica por isso mesmo, pede desculpa e vai embora? Então, essa é uma questão muito importante, que fica um pouco obscura, nublada, quando se coloca, não, mas veja o fulano é um traficante, o fulano é perigoso. É quando dá um nome, como se diz, quando se fulaniza a questão. Aí, mas o direito, o princípio, é que é uma questão da Constituição, só vai para a prisão depois de ter julgado. Há um artigo que foi introduzido no Código de Processo Penal que diz exatamente isso. Então, saber se esse artigo vale, se esse artigo está em vigor, se esse artigo está constitucional, se esse artigo atende aos princípios da Constituição, etc. E isso foi uma discussão travada, assim, meu Deus, anos. A liminar foi julgada, se não me engano, em 2016, 2019, meu Deus, 3 anos para discutir, porque em determinado momento alguém na presidência resolveu, não vai julgar, isso aqui não vai julgar, deixa para depois. Aí foram anos, o processo parado, atendendo circunstâncias que eu não sei exatamente explicar quais. Mas o fato é que, no primeiro momento, havia uma medida liminar, o relator concedia a liminar no sentido de declarar que não pode levar para a prisão alguém que não está condenado com trânsito julgado, condenado definitivamente. E essa discussão foi travada e o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, foi amigo da corte, como se diz, amicus curiae. E havia 10 amigos da corte, né? Amici curiae, porque é o plural de amicus, em latim é amici, né? Amici curiae, que várias instituições que ingressaram também com amigos da corte para ajudar a corte a pensar nesse sentido. E eu tive a honra de, sendo presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, participar desse julgamento. E como eu era o mais antigo, como eu era o mais velho, não só da instituição mais antiga, como eu era pessoalmente o mais velho do que todos os ministros do Supremo, por exemplo, e o mais antigo advogado nessa causa, coube a mim ser o último orador na discussão da liminar. E, por 6 votos, também na questão da condução, voltar um segundo atrás, na questão da condução coercitiva, o Supremo declarou que era inconstitucional, não podia mandar prender sem dar oportunidade de intimar e deixar que a pessoa fosse por sua livre e espontânea vontade. Isso, por 6 votos a 5, o tribunal determinou essa inconstitucionalidade. Eu fui o último orador também nessa ação. E depois, na da condenação em segunda instância, eu fui o último orador também na liminar, e nós perdemos por 6 a 5. Por quê? O ministro Gilmar entendeu naquele momento que era aplicável, enfim, ele tinha um pensamento, e logo depois ele mudou, equivocado, logo depois ele mudou, e aí nós perdemos essa concessão da medida liminar, que deveria ser sido ali em 2016, veja, e só 3 anos depois é que foi julgado o mérito, com muita dificuldade para ser colocado esse processo em pauta. Mas isso não sou eu que vou falar dessa questão, dessas questões do próprio Supremo Tribunal Federal. Outros poderão se dedicar a isso. Eu vou ficar na questão do fato. E aí o mérito foi ser julgado novamente por uma questão que eu disse, a instituição mais antiga, o advogado mais velho.
eu fui o último orador. Foram várias sessões, porque os votos eram longos e as sustentações eram muito longas. Eram muitos advogados, muitas instituições. E aí não foi na primeira, ficou para outro dia, ficou para outro dia, ficou para outro dia. Eu fui o último orador depois de falar o Ministério Público, falar a Advocacia Geral da União e antes de iniciar o julgamento propriamente dito, que também levou vários dias para ser declarado. E aí, por um voto, e tem uma questão muito curiosa, é que a ministra Rosa Weber, ela votou pela concessão da liminar. Portanto, ela era uma ministra dos 5 ministros que votaram pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena antes do trânsito julgado. Quando ela foi julgar na turma, ela passou a mandar prender, a não votar de maneira diferente da que ela tinha votado no plenário. E dizia que votava assim em homenagem ao princípio da colegialidade, porque a colegialidade, o conjunto do tribunal, os seus 11 ministros, eles decidiram que não era inconstitucional, mandar para a prisão antes de tentar julgar, e ela, então, na turma, ela votava dessa maneira. Quando o assunto voltou ao colégio, voltou ao plenário, então, ela já tinha dado centenas de votos nessa direção. Então, será que ela vai votar como votou lá atrás, no primeiro julgamento, ou vai votar de acordo com como ela está votando hoje? Então, havia uma expectativa e uma dúvida. E ela, então, era um voto muito esperado, um voto belíssimo, belíssimo, de homenagem à Constituição, de homenagem aos direitos humanos, ao direito, um voto generoso, formidável, que justificou a sua estada no Supremo. E ela, então, votou considerando inconstitucional o cumprimento da pena antes do trânsito julgado. E aí, por 6-5, que tinha sido 6-5 lá, né? Porque o ministro Gilmar havia votado assim, mas o ministro Gilmar mudou de posição. E aí votou dessa maneira, achando que era inconstitucional, já na questão do mérito da ADC. E nessa questão do mérito, então, ele formou a maioria. E por um voto, 6-5, então, o Supremo determinou essa decisão muito interessante. Entre parênteses, só para lembrar, eu acho que nós estamos falando na academia, estamos discutindo uma questão da formação, né, dos profissionais, dos jovens estudantes brasileiros dessa área. Então, lembrar, eu acho importante, que em 1900, com o golpe militar de 64, a ditadura entendia que o Supremo era muito liberal. O Supremo é muito liberal. Como agora, algumas vozes acusam o Supremo de ser liberal, igualzinho. E aí, como é que vai fazer? Então, hoje, não. Vai sair um ministro, então bota um ministro assim, bota um ministro assim, para poder mudar a composição. Naquele tempo, os militares golpistas foram mais explícitos. O Supremo tem essa dificuldade? Sabe o que eles fizeram? Aumentaram de 11 para 16 e nomearam 5 ministros novos. Porque aí eles iam garantir a maioria, né, na ideia que o governo da ditadura tinha e queria, com esses 5 novos votos, e aí aumentando para 16 o número de ministros, iriam ter o domínio de todas as questões. Sabe o que aconteceu? Esses novos ministros não se submeteram, eram pessoas de bem, juristas, não se submeteram a julgar de acordo com os interesses dos donos do poder de então.
E aí eles precisavam de... Não é possível, não deu certo. Nós precisamos reduzir esse número. Sabe, fizeram aí em 68, com o AI-5, em 69, em fevereiro de 69, eles caçaram 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, tiraram de lá, né, sem nenhuma razão, por um ato de força, sem nenhum motivo justificado. Então, tiraram o ministro Hermes Lima, o ministro Vitor Nuclear e o ministro Evandro Lins e Silva, que eram notabilíssimos julgadores, homens de bem, honrados e excelentes juízes. Foram afastados, aposentados compulsoriamente, com vencimentos aposentados compulsoriamente, com direitos políticos cassados, de não ser candidato a mais nada, etc. E aí, de 16, ficaram 13. Aí o presidente do tribunal, revoltado, não fico aqui, isso é uma agressão, eu vou pedir minha aposentadoria. E o outro ministro, não, Deus me livre, não fico nesse ambiente, também pediu aposentadoria. Serão 3 cassados e dois que saíram por espontânea vontade. Ficaram 11. Aí a ditadura reduziu de 16 para 11. E o Supremo voltou até 11 cadeiras. Então, me lembro um pouco, porque, de repente, né, agora tem... saiu no início a discussão para preenchimento de uma vaga. Né? Se fosse... Deve ter gente pensando... Né? Deve ter gente, desses muitos militares que estão no governo, devem estar pensando em aproveitar. Né? Só que hoje tem um controle constitucional, não é por um decreto. Né? Deve ter muita gente pensando, puxa, seria tão bom se a gente pudesse aumentar o número de juízes, né? para que o presidente da República pudesse nomear os seus amigos e fazer a sua maioria. Isso é uma curiosidade da história do país. Bom, enfim, nesse resultado, em 2019, então, o tribunal tomou essa atitude, essa decisão, que, a meu ver, corretíssima, que, a meu ver, é uma decisão histórica, né? E que faz justiça aos 6 votos, né? Sem desdouro dos 5 que votaram contra, sei lá por quê, por suas convicções ou eventuais, ou sei lá, enfim, porque assim entenderam, mas o fato é que a maioria entendeu desse modo. E aí agora tem essa polêmica, que quando acontece alguma decisão que é impopular, alguma decisão que desagrada grupos, desagrada a imprensa ou uma parte da opinião pública, o presidente da República, que seja, então logo pensam, né? Em não, como é que será? Né? Vai ter um ministro novo, então esse ministro novo tem que ter tal ou qual ideia, tal ou qual mentalidade para poder, né, influir no resultado do colegiado. Enfim, é muito triste, porque me lembra tempos que eu não gostaria de lembrar, que são os tempos da ditadura, em que as coisas eram assim. Então, agora está essa reação. Não, aí tem um projeto de emenda constitucional, então vamos tentar resolver. Né? Havia muito... No futebol, que é uma paixão brasileira, né? Quando acontece alguma coisa, dá uma discussão no campo, se foi isso, se foi gol, se foi gol, nós vamos resolver na liga. Então, vamos resolver com os cartolas, no tribunal, nas instâncias administrativas do futebol, não as em campo, para resolver atendendo ou a dúvida que surge. É um pouco assim. Agora, não, vamos então conseguir no Congresso, né, uma mudança que inviabilize esses ministros de pensarem daquela maneira. Vamos já uma maneira de impedir que os ministros possam ser livres e julgar de acordo com a sua consciência, com o seu entendimento do direito. Então, isso é muito triste. Eu confesso a você, e confesso aqui nesse depoimento, que não fico feliz. Não fico feliz. Não acho que... Não é o que eu imaginava que iria acontecer com o fim da ditadura, com o fim do regime militar, com a democracia que se construiu a partir de 85 e depois da Constituição de 88. Não era o que eu imaginava. Eu tinha sonhos, né, diferentes. Imagino que o Ulisses Guimarães deve estar, porque ele, se pudesse imaginar o que ele estaria pensando no seu, onde quer que ele esteja, né,
Ele não deve estar feliz com o que ele está vendo. Mas é isso. Isso é um pouco do desabafo. É isso. Não, obrigada. Como você avalia o litígio estratégico contra retrocessos sociais? E isso tem a ver com tudo que nós já falamos. Tem a ver com tudo que a gente falamos, né? Com tudo que nós já falamos, porque é inimaginável, né, que a gente tivesse que discutir que não pode haver retrocesso das conquistas sociais. Meu Deus! Tem que discutir isso na academia, né? Tem que ter tese. Meu Deus, isso é da essência da democracia. Não pode ter retrocesso social, ponto. As conquistas sociais, as conquistas da Constituição cidadã, e são tantas e tão extraordinárias, não podem sofrer retrocesso, não podem sofrer retrocesso. E aí ficam imaginando, né, inventando, né, tecnicalidades, interpretações para não cumprir os avanços, para voltar atrás, para regredir avanços sociais, políticos e econômicos e de cidadania. Eu fico triste, mas, ao mesmo tempo, enfim, entusiasma que há pessoas como você e como esse grupo de estudos, né, que quer chamar atenção para isso, né, e certamente para dizer, não pode. Não é para dizer, não é para encontrar uma justificativa que possa ter retrocesso nas conquistas sociais. Então, por outro lado, eu fico feliz de dizer que, pelo menos, há um interesse acadêmico, e aí pode ser que, com isso, né, com essa geração seja mais eficiente que a minha. Espero que sim, doutor, de verdade. Você vê a DPF 347, né, que decretou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário, como uma mudança de paradigma? Olha, eu conheço muito superficialmente essa DPF. E essa, posso dizer, um pouco além da DPF, que essa questão carcerária é uma questão insolúvel, é uma questão insolúvel. É uma questão que, não é, entra governo, sai governo, levanta o tapete e joga o lixo para debaixo do tapete. A prisão ela está provada no Von Ehring, disse há mais de 100 anos, né, que a história da pena é a história da sua constante abolição. Eu referi há pouco que a prisão, tal como ela existe hoje, a pena privativa de liberdade, ela era um avanço humanitário, porque antes era o quê? Tortura e morte. Até o começo do século, até o final do século XVIII, começo do século XIX, não tinha negócio de prisão, não. A gente vê nos filmes lá, encarcerado, aqueles filmes da Semana Santa, que passa lá, eles estão encarcerados, eles estão ali no depósito para serem jogados aos leões, para serem mortos. Na Espanha tinha um garrote vil, né? Uma roda que amarrava nos pés na cabeça e ia rodando para estraçalhar a pessoa. Era tortura. Depois a pena de morte era regra. Na Inglaterra, por exemplo, aí no século XIX, havia 300 condutas punidas com a morte. Então, a morte era a regra. Não tinha negócio de mandar prender, de ficar liberdade, tal, essa masmorra, essa coisa horrorosa que é a prisão, que se transformou a prisão, ela nasce como uma coisa generosa, de salvar a vida e não deixar a tortura. Mas ela se transformou numa tortura e se transformou no meio de morte. Porque aquilo ali é uma coisa inacreditável, inaceitável nos tempos de hoje, no século XXI. Né? Imaginar que prisões com os presos morcegos, porque não há espaço para o preso deitar, não há espaço para o preso sentar. Então ele dorme amarrado na grade, como um morcego, para poder ter um sono reparador.
Isso está aí aos olhos de todo mundo, está aos olhos dos governos estaduais, está aos olhos dos juízes, está aos olhos do Ministério Público. E tudo bem. Por que o Ministério Público não dá uma blitz interditando essas prisões infernais? Né? E usar o seu poder de repressão, fazer busca e apreensão, né? Interditar as celas que são imundas, infectas e que não deveriam existir. Então, essa questão penitenciária, que é pessimamente resolvida, e que são paliativos, tal, tem um discurso que não funciona, que essas prisões que podiam estar fechadas. Né? Enfim, é inaceitável. Primeiro que o próprio sistema tinha que ser modificado. Né? A pena privativa de liberdade, eu não sou abolicionista, mas vou chegar lá. E antes de chegar lá, posso dizer que não dá para conviver com esse estado de coisa. O sistema penitenciário, essa decisão a que você se referiu, né? Ela é bem-vinda, ela é louvável, que se discuta isso, mas é muito pouco. É preciso algo mais enérgico, né? Por parte não só do Judiciário, por parte do Ministério Público e por parte do governo, do Executivo, né? Que tem uma responsabilidade gigantesca na execução da pena. Então, isso é um pouco, eu vejo um pouco essa discussão, às vezes, enxugando o gelo, sabe? Todo mundo com um pano enxugando uma pedra de gelo. E a pedra de gelo continua gelada e derretendo. Né? É isso. Ficou com muita pena, mas acho que era preciso enfrentar um pouco mais fundo do que como se tem tratado a questão penitenciária. Eu não sei porquê. Eu fui membro do Conselho Nacional de Justiça na gestão era presidente supremo, a metade do tempo que era o ministro Gilmar Mendes. Ele fez uma coisa fantástica, era um mutirão carcerário. Tinha lá uns juízes auxiliares interessantíssimos, dispostos, trabalhadores, iam para a cadeia e ver penas vencidas. A quantidade de pena cumprida, e os presos estão lá, os presos continuam cumprindo pena, muito além, anos depois, coisa inacreditável. A quantidade de gente que foi solta pelos mutirões carcerários que o CNJ, por força da ação do ministro Gilmar naquele tempo, realizou, é impressionante. Eu sou testemunha, porque eu fui a várias dessas incursões para ver quantos presos havia nesse Brasil com pena vencida. Eu fui secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos idos de... Você não era nascida, mas lá pelos anos 80, 87, para ser preciso. E nós não tinha Defensoria Pública, nós criamos a Defensoria Pública do Rio, em 87, por uma emenda constitucional, né? E aí começamos a botar defensores públicos nas cadeias e começamos a encontrar, né, no manicômio judiciário tinha um preso há 36 anos recolhido, sem processo, sem mandado de prisão. Esquecido. 36 anos. E nas cadeias, a quantidade de gente que se encontrava há anos cumprindo pena, com a pena vencida, foi pouco que se conseguiu fazer. E hoje, eu lhe asseguro, que a quantidade de presos com pena vencida é enorme. Eu asseguro. E lhe digo mais outra coisa, pode soltar 60% dos presos, solta, manda embora. Solta. Da cadeia, bota a carcera, que hoje quase 1 milhão, né? Será do mundo, o pena é muito pouco, o Brasil é muito leniente, a justiça não é de nada. Temos a terceira população carcerária do mundo. Né? E eu lhe asseguro, com a minha experiência de servidor público no âmbito da Secretaria de Justiça, quando o sistema penitenciário não havia Secretaria de Administração Penitenciária, era da responsabilidade do secretário de Justiça. E como experiência de cidadão, de advogado, de observador no cotidiano, eu lhe asseguro que se 60%, no mínimo, dos presos forem postos na rua, não muda nada.
a sociedade não vai ficar mais violenta. Muda nada. Talvez aumente o desemprego, porque ninguém dá emprego para condenar, ninguém dá emprego para quem já foi preso. Mas não muda nada, vai ser mais violento mesmo. Porque ali estão os destinatários de todas as injustiças sociais, do trabalho, justiça social de todos os níveis estão nas cadeias. Então, não sei quando alguém vai arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Não sei quando. Talvez você, junto com seus colegas. É isso. É isso, é isso. É isso. E aí, doutor, para finalizar, sim, eu queria que o senhor me falasse um pouco do que você entende por esse princípio da proibição do retrocesso e se você viu ele ser mencionado ao longo do julgamento dessas ações. O princípio Não ou vi. a ideia? Não vi. Não vi, como eu disse a você, quando comecei a falar, não participei, não acompanhei essa decisão, essa ação, não acompanhei, não me lembro que ano foi, mas não acompanhei. Participei das outras, Doutor, dessa só um DPF, eu não segundo. participei. Nas ADCs, tá? Que eu quis dizer. Nas ADCs mesmo. Não, das 16 eu não vi nada. Referência a isso? Não, É. ninguém falou disso. Não vi. Eu posso estar distraído, mas não vi. Ninguém falou disso. Esse não foi o ponto, não foi o tema, não foi o mote, não foi o argumento. O argumento foi basicamente o respeito à Constituição, o que está escrito, o que deve ser, e as razões todas jurídicas e políticas e humanas. Esse princípio, tal qual está na DPF, não foi objeto, e a DPF eu não participei. Posso dizer, como diz, que, enfim, que é um princípio absolutamente que não devia nem estar em discussão, axioma. Você pode agredir a questões sociais, políticas, econômicas, isso é um axioma. Meu Deus. Isso devia estar muito longe de uma discussão jurídica, se não impregnar pelo Estado fazer isso no país. Tá ótimo. Eu não sei, eu vou perguntar só mais uma coisa, pode ser, doutor? Como? Posso fazer mais uma pergunta só, a Não última? entendi. Fazer mais um questionamento? Pode perguntar o que você quiser, e eu vou responder se souber. Não, só para o senhor mencionar como foi a interação entre os requerentes e os Amit Curi nessas ações. Aí é uma dado interessante. Na primeira, nós aplicamos essa que não está em jogo, aqui são 3 sobre o mesmo assunto. Naquela que dizia respeito à prisão, à condução coercitiva, que havia também muitos autores, como Amigos da Corte, e nessas outras, que havia tanto mais. Na primeira, e na liminar, sobretudo, quando jogamos liminar, nós reunimos todas as instituições que eram autoras, como a Amicus Curiae dessas ADCs. Reunimos uma reunião na ordem e eu propus a aplicação de um princípio que nós utilizávamos na justiça militar, que é coletivas, tinham o mesmo tipo, vários, tem 10 advogados, 30, e a gente estabelecia inteligente a ordem para ser. Nesse exemplo, a Defensoria Pública prestou um papel importantíssimo, porque a Defensoria Pública tinha dados, tinha números importantes relativos à aplicação
desse princípio, ou seja, que os presos, que presos eram, porque havia coisa, isso vai livrar os presos da Lava Jato, vão todos ser soltos. E nós vimos, meu Deus, preso da Lava Jato, meia dúzia de ricos, não tem nada disso. Isso aqui atinge uma pobre, um contingente carcerário, a população carcerária, que não é de ricos, é de miseráveis. O foro criminal, os corredores do foro criminal de todos os estados, todos os tribunais, é de gente maltrapilha, de miseráveis, de pobres. E era importante a Defensoria Pública mostrar os números dessas condenações. Quem que ia para a cadeia? Quem que sofria isso? Quem que estava na cadeia por conta da aplicação desse princípio que foi derrubado? Né? Então, era importante que a Defensoria Pública falasse em primeiro lugar. Por quê? Porque facilitaria aos demais não repetindo essa coisa, como, né, usar a autoridade, o excelente trabalho que eles realizaram, os vários defensores que lá estavam e que apresentavam um trabalho muito poderoso, eles têm que abrir, eles têm que dar esse quadro. Depois nós vamos entremeando com associações que tenham a ver com isso, que é aquilo para dar uma ordem lógica. E coube a mim fazer o encerramento, era para fazer o resumo do que tinha sido debatido, fazer o resumo do que ali estava, e dar o tom político, dar o tom, não é, digamos, do assunto, da questão, né, enfatizar a importância política do tempo. Isso eu faço por representar a entidade antiga, e é a entidade que tem autoridade para isso. É um fato de eu ter mais experiência do que os outros nesse assunto. E aí, coube a encerrar. Né? A Defensoria Pública falar, dividimos no meio os diversos oradores, e assim nós nos arrumamos. Repetimos no mérito, tentando e estabelecendo, discutindo para chegar a esse consenso, foi feito no julgamento da medida cautelar, da medida liminar. Depois, no julgamento do mérito, nós repetimos esse critério e estabelecemos a ordem de sustentação, que ajudou, que isso sempre ajuda. Que a experiência na justiça militar, que a gente fazia exatamente isso. Tinha uma tese. Então, botava o professor, o técnico, aquele que tinha a autoridade de dizer da matéria hermenêutica, da matéria jurídica. Então, abria trabalho na defesa, na auditoria, e dava tese. Não pode ser. A partir daí, ninguém precisa mais discutir a tese e ficar repetindo, juristas que pensam isso. Como disse o professor fulano, está claro que é isso, e acabou, e a gente tem em frente. Então, isso foi uma experiência da estratégia da prática da advocacia criminal. Isso foi usado. E foi usado depois também no julgamento do mérito, e que ajudou, de alguma maneira. Vai ter ajudado. Doutor, muito obrigada. Eu só queria dizer que é muito legal, até muito importante, né, você falar sobre isso, porque atualmente eu estou estagiando na Defensoria, então saber que é uma instituição tão importante a ponto dela ter sustentado primeiro, eu fico muito honrada. Então, só queria agradecer aqui você compartilhar um pouco da sua história e contar tantas coisas que é difícil conversar com alguém, saber de tantos fatos, tanta história. Foi muito rico para mim. Muito obrigada. Obrigado a você. Que bom. Que bom. Espero que seja útil, que ajude a pensar o Brasil e a formar profissionais democratas e defensores da liberdade. Foi uma honra, doutor. Muito obrigada. Nós continuamos conversando. Qualquer coisa eu te conto como eu finalizei o trabalho. Muito, muito obrigada de coração. Boa tarde, tá? Obrigado. Sucesso. Boa tarde. Obrigada.
Obrigado.